Amém, amém. Podem sentar, irmãos, e mesmo assentados em atitude reverente, abra sua Bíblia no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 18 do capítulo 5 e o versículo 1 do capítulo 6. 2 Coríntios 5, 18 e 6, 1. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Amém. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de cunho muito pessoal. E especificamente aqui, nesta passagem, ele apresenta o zelo do seu ministério e do ministério da igreja e da condução desse ministério, como os crentes deveriam se comportar. Após notícias recebidas lá de Éfeso, ele afirma que nós fomos reconciliados em Cristo e por meio dele, para sermos ministros da reconciliação. E é interessante que esse contexto está dentro do capítulo 5, falando do zelo do ministério apostólico. Paulo tinha profundo zelo, profundo cuidado pela responsabilidade apostólica. E não apenas isso, ele também tinha um profundo cuidado e um zelo acentuado para que a igreja também abraçasse o ministério, não apenas o ministério dele, mas o ministério do próprio evangelho, para o qual haviam sido aqueles crentes em Corinto reconciliados. Então ele, no versículo 17 do capítulo 5, ele diz assim: se alguém está em Cristo, esta condicional, se alguém está, e estando em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Paulo está dizendo que quem foi reconciliado por Deus na pessoa de Cristo Jesus, agora tem uma novidade de vida, agora tem uma responsabilidade como nova criatura. E nesse contexto ele então inicia falando do ministério da reconciliação, que vai do versículo 18 do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo número 3. E ele então convoca a todos para entenderem que tudo provém de Deus, inclusive a nossa própria reconciliação por meio de Cristo Jesus, para que possamos desenvolver o ministério também da conciliação. É interessante que tudo com base na ideia de nova criatura. E eu pergunto aos irmãos, o que é o evangelho se não boas novas, boas notícias, proclamação de uma verdade nova para que os homens possam serem reconciliados com Deus? No fundo, isto é o ministério da reconciliação. E no capítulo 6, versículo número 1, ele chama os crentes de Corinto numa palavra de exortação, dizendo: olha, vocês não podem viver o cristianismo de maneira vazia. Vocês não receberam a graça de renovação, a graça da reconciliação, a graça da misericórdia, a graça do perdão, a graça de uma nova vida, para viverem aí, como diz a música de Chico Buarque, à toa. Não é uma música antiga lá da década de 60? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou, para ver a banda passar, cantando coisas de amor, e etc. Vocês conhecem a música? Quem é da década de 60 aí sabe o que eu estou falando. E às vezes tem muitos cristãos que estão vivendo um cristianismo assim à toa. A banda já passou há muito tempo. A chamada, a convocação já aconteceu e continua acontecendo. E está lá parado, inerte. Isto é levar a graça de Deus em vão, a graça cara,
Não é porque foi de graça que devemos tratar a graça de Deus de maneira banal, de maneira supérflua, de maneira sem nenhum valor para a nossa vida. Ela é importantíssima, porque foi ela que nos alcançou para sermos novas criaturas. E como novas criaturas, nós temos uma responsabilidade grande de desenvolvermos o ministério da reconciliação. Deus, por meio da sua igreja, que foi enviada ao mundo, é que vai fazer com que as pessoas que são dele encontrem a verdade reconciliadora do seu amor. Então, meu irmão, minha irmã, eu estava lendo um texto de um colega, e ele escreve o seguinte, ele diz: sempre que Deus teve uma tarefa importante a cumprir, ele mandou alguém para fazer isto. Isto é importante, porque nós não somos dissociados de um ministério. Deus deu à igreja um ministério importante do anúncio das boas novas e da reconciliação. E a igreja, queridos, não é o prédio. A igreja não é a placa denominacional. A igreja não é o arranjo da reunião, do lugar e da hora do culto. A igreja somos nós. A igreja é aquilo que está dentro de nós. A igreja está em todo lugar onde o crente estiver. Ali é a igreja do Senhor Jesus, para o ministério do anúncio das boas novas e da reconciliação. Toda missão, continua o colega, requer um remetente, o enviado, aqueles a quem é enviado e uma atribuição. Não é assim, militar? Missão dada precisa ser cumprida. E ai do soldado que não cumprir a missão. Portanto, Deus nos enviou. E o remetente que Deus está colocando somos nós, como atribuição de alcançarmos o destinatário, que é o coração dos homens perdidos e sem Deus. Portanto, Jesus enviou a igreja ao mundo, eu e você, para pregar a salvação a todas as nações, a todos os povos. E ele comissionou a sua igreja, eu e você, para fazermos isso. Isso é tão interessante que eu quero concluir essa reflexão do mês de missões, colocando que em 5 passagens das Escrituras, 5, nos 3 evangelhos sinópticos, no Evangelho de João e no chamado 5º Evangelho, que é o Evangelho do Espírito Santo, o livro de Atos, escrito por Lucas, há a convocação para esse mistério dado à igreja. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia e vamos ver no Evangelho de Mateus, dos versículos 28, 18 a 20, está dito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem a promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto nos mostra que Jesus está dando a estratégia da ação missionária. Sob a autoridade de Jesus, onde formos, e o verbo está aqui num tempo contínuo, ide, fazendo, anunciando o quê? O ensino do Evangelho, discipulando, pregando, batizando a todas as nações. Isto inclui, meu irmão, minha irmã, a nossa prospectiva de alcançar lugares. E glória a Deus que a igreja está fazendo isso. Já chegou a Pojuca, já chegou a Mata de São João, e temos que chegar a outros lugares e contribuirmos orando também com missões fora. É ir anunciar o Evangelho. O segundo texto está no Evangelho de Marcos, verso 16, capítulo 15.
Todos esses são textos posteriores à ressurreição de Jesus. Depois que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, esteve com os seus discípulos e todos os evangelhos narram o que ele disse antes de ser assunto aos céus. Ou seja, como uma última ordem aos seus, que passa para mim e para você também hoje. Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes, novamente o verbo aparece aí, num gerúndio de ação continuada: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nesse texto, Jesus, já em Mateus, dá a estratégia, aqui em Marcos, ele nos dá de maneira muito clara a dimensão da missão. E a dimensão da missão é ir por todo o mundo e pregar a toda criatura. Toda. Até aqueles que são renegados pela sociedade, que foram banidos pelo próprio homem. Chegarmos a esses também. A toda criatura, a todo ser vivente, a igreja é responsável por anunciar a mensagem das boas novas. O ministério da reconciliação pesa sobre mim e sobre você. O texto de Marcos nos mostra que o evangelho deve ser um alcance para toda a população, propagado a todas as pessoas. Por isso que lá em Apocalipse, quando João teve a visão do trono e viu grande multidão de todas as tribos, povos e nações, é porque certamente Deus tem daqueles que lhe pertencem, em qualquer lugar que esteja uma criatura, um ser vivente, feito à sua imagem e semelhança, alguém que vai ser alcançado pelo amor dele. E a igreja é responsável para levar esta mensagem. Terceiro, o evangelho de Lucas, nos versos 44 a 49 do capítulo 24. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Aí vem o final do texto: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, que veio cumprir-se lá em Atos, que vamos ler já já. Esta passagem é a mensagem que traz a missão da igreja, a estratégia da igreja em Mateus, a dimensão da missão da igreja em Marcos. Agora, a responsabilidade, a ênfase de anunciar a pessoa de Jesus, aquele que perdoa pecados, aquele que salva o pecador, aquele que recebe o arrependido e penitente homem, que recebe a mensagem do Evangelho, a mensagem que revela o pecado do homem, mas a mensagem que apresenta a solução, a salvação para o homem, Jesus, o Senhor, que morreu e ressuscitou. É a responsabilidade minha e sua. Em quarto e penúltimo lugar, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, e aí nos evangelhos conclui a missão, a palavra que está em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui nesse texto, João está dando o modelo da missão, a estratégia, a dimensão, a responsabilidade e o modelo. É o próprio Deus, o modelo. Ele deu a Jesus, que foi enviado. Se o modelo do Pai foi enviar seu Filho, nós vamos copiar esse modelo e vamos anunciar que ele foi enviado e por que ele foi enviado. Nós também somos enviados. Não dá para fugir desse parâmetro. Jesus dá o modelo da missão. O trabalho missionário é um trabalho contínuo, árduo, mas de uma continuidade perene, porque Jesus vive e está, e enquanto ele não voltar, nós temos que anunciar esta mensagem. Assim como o Pai enviou o seu Filho,
o Filho enviou aos seus discípulos, aos seus servos. Portanto, a igreja é a missão do próprio Deus para com o mundo. Não esqueça disso, meu querido. E concluindo, o quinto texto está em Atos 1:8, que Lucas menciona, comprovando aquilo que ele havia escrito lá em Mateus 24, 44 a 49. E disse Jesus no dia da sua ascensão aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui em Atos, Jesus nos dá a capacitação para fazer a missão, a estratégia, a dimensão, a responsabilidade, o modelo. Mas aqui está a capacitação, o poder que o Espírito Santo dotou a cada crente. E esse poder é o poder que não possui medo, é de amor e de moderação, e não de covardia. Não se intimidar, aonde estiver, anunciar o Evangelho Redentor de Cristo Jesus. Esse despertamento é meu, é seu, é individual, não é coletivo, não é institucional, é do crente que recebeu o poder de Deus. Jesus revela a capacitação, então, para realizar a sua missão, no poder do Espírito Santo. Não está em estratégias, não está em programas, não está em programações. Isto pode ser usado, metodologias, estratégias, programações, arte e qualquer outra coisa pode ser usado como instrumento. Mas isto não é o poder que vai salvar ninguém. As pessoas podem até ser atraídas por uma dramatização, podem ser atraídos por uma coreografia, podem ser atraídos por um programa especial, podem ser atraídos por uma ação social, podem ser atraídos por qualquer metodologia e estratégia, mas não há poder nessas coisas. O poder de Deus está em cada crente, é o Espírito Santo, que dá capacidade a cada crente, ao abrir a boca, para falar de Jesus, dizer que Ele é o Senhor e Salvador. Amém? Então, nesta manhã, entenda que há um poder divino e sobrenatural para que possamos realizar a missão. E Deus já deu isso a mim e a você, quando nos alcançou, nos reconciliou com Ele e nos fez dele novas criaturas, seus filhos. Que Deus nos abençoe. E que eu e você possamos entender que até a segunda vinda de Jesus, cabe a mim e a você, humildemente, a sermos reconciliadores, a termos zelo como embaixadores, a anunciar a mensagem de reconciliação que há em Cristo Jesus. Amém? Que Ele nos abençoe. Estamos refletindo sobre missões nesse mês, no boletim, cada editorial. A cada manhã uma reflexão. E eu espero que a gente se desperte mais ainda para o dever de consciência obrigacional que pesa sobre nós. O zelo pelo anúncio da mensagem redentora do Evangelho. Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador. Amém. Nós vamos ao segundo momento desse culto. Convido você a ficar de pé. Nós vamos ter a participação na mesa do Senhor com uma oração. Convido os presbíteros para tomarem lugar à mesa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 23 em diante, você já conhece o texto. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo,
que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus, mais uma vez estamos aqui ao redor da mesa, onde está disposto o pão e disposto o vinho. Foram retirados, ó Senhor, do seu uso comum, para nesta manhã fazer com que possamos visualmente lembrarmos-nos daquele dia como memorial eterno para as nossas vidas. O dia em que o Senhor se entregou por nós, foi levado a juízo, crucificado, morto e sepultado. O dia de também esperança, porque o Senhor prometeu que ressuscitaria e de fato o fez ao terceiro dia. Nós te bendizemos porque podemos nesta manhã tomar do pão e beber do cálice. Não apenas como memorial, mas com a certeza plena de que o Senhor está entre nós. E de que o Senhor é Deus, é um Deus vivo, habita em nosso meio. Permita tão somente que ao comer do pão e ao beber do cálice, nós nos lembremos alegre e com gratidão no coração do que o Senhor fez por nós. E que alimentemos a nossa esperança do dia glorioso da tua volta. E até lá, cumpramos a nossa missão de anunciar que Jesus é o Salvador. Abençoa este pão e este cálice, este vinho, que ao tomá-los, possamos fazer, ó Deus, com gratidão em nosso coração, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Queridos, a ceia é um sacramento de lembrança e deve ser repetido sempre, foi instituído por Jesus para isto. Participar da ceia revela comunhão com o Senhor. Participar da ceia traz benefícios para a alma, alimenta a nossa fé, fortalece a nossa convicção. Participar da ceia renova a nossa esperança. Participar da ceia produz cura para a nossa alma. Por isso, nenhum crente que já deu a sua pública profissão de fé pode ser impedido de tomar, exceto os que estão sob disciplina, exceto aqueles que não estão em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Mas os demais, que foram batizados, deram sua pública profissão de fé, estão em plena comunhão, devem participar desse momento. Jesus, na noite que foi traído, após haver orado como fizemos, tomou o pão e o partindo, disse: isto é o meu corpo, que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele comeres. Poderão participar todos que são membros de qualquer igreja genuinamente cristã, que estão em plena comunhão com a sua igreja. Não tardará, ou naquele dia glorioso, ou para você individualmente, ele pode voltar uma hora. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar.
Jesus, este é o meu corpo, foi oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes. Da mesma forma, após haver partido o pão e dado aos seus discípulos, Jesus toma o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que beberdes. E sempre que a gente fala do sangue, a gente deve lembrar, foi o preço pago por Jesus na cruz, para que pudéssemos ser resgatados. E a Bíblia nos ensina muitas coisas a respeito do sangue. E dentre elas, eu gosto sempre de repetir 3 que são ditas no Novo Testamento. Pedro diz que o sangue de Jesus imaculado nos aproxima de Deus. E o escritor sagrado dos Hebreus repete isso lá no capítulo 10. O apóstolo Paulo diz que o sangue de Jesus traz a paz, escrevendo na igreja de Éfeso. E ele também afirma que o sangue de Jesus, João afirma que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pedro, João e Tiago trouxeram a importância do sangue. Nós não vamos beber sangue agora, mas representa aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então, com alegria, você que participou do primeiro elemento, participe agora deste. Ele não tardará. Há uma música antiga que fala sobre o bilhete de entrada no céu. Acho que vocês nem conhecem, tão antiga que é. Fala que o preço do bilhete foi o sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Só entrará nos céus e participará das bodas do Cordeiro quem estiver com as novas vestes. E as novas vestes são dadas apenas àqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Pense nisso nesta manhã, enquanto você toma do cálice. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e hoje habita em nós o Espírito de Deus. Ao tomar do pão, nos lembramos do sacrifício de Jesus, o próprio pão da vida. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Dê seu Rubem, por favor. Dê para seu Rubem. E eu perdido estou sem ti. Quem foi omitido do cálice aí, por favor, só para ter uma noção? Quantas pessoas? 2 com os presbíteros aqui. 4 pessoas. Nós vamos continuar cantando. Enquanto eles chegam, a gente ministra para essas pessoas. Houve uma contagem aí diminuída, involuntária. Vamos ficar de pé. Este é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo
para o Senhor Inaire no hino 269. E vamos cantar, encerrando essa celebração, o cântico Alvo Mais Que a Neve. O sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado, nos torna mais alvos do que a neve. E este é o sangue que traz. Você que não recebeu o cálice, por favor, acuse-se aí para que o presbítero, nosso irmão Gustavo, possa distribuir. Mais alguém? Vamos cantar apenas o coro, tá certo? Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, disse Jesus, foi derramado em favor de muitos. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que beber. Mais alvo mais que a neve. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja fala, amém. Até que Ele venha. A igreja diz, renove a sua esperança, Ele voltará. Amém? Começou a cabeça, vamos orar nesse instante. Presbítero Marcos, por favor, pode nos dirigir nesta oração. Logo após, impetraremos a bênção apostólica. Ó Senhor, bendito seja teu nome, Pai. Ó Deus. Nós queremos te Seja agradecer, bendito. Senhor, por este dia, por esta manhã, por estarmos aqui. Obrigado. Te agradecer pelo que o Senhor fez aqui de forma visível e o que o Senhor fez, Deus, ao qual não podemos enxergar com os olhos te agradecemos, materiais. Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor alimentou o nosso ser hoje neste lugar. Obrigado. Te agradecemos porque o Senhor nos instruiu, nos admoestou. Oh, O Senhor, ó Deus. Pai, que Ele nos edificou hoje Glória aqui ao teu nesse nome. lugar. Como lhe é peculiar fazer. Verdade. Por isso, que bom. Como agregou valor às Oh, nossas Deus, vidas obrigado, estarmos Senhor. aqui hoje. Nós te agradecemos, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando, continue Oh, falando, continue, ó Pai querido, nos admoestando, nos instruindo, nos edificando aqui nesta casa, e que nós possamos, ó Pai, também levar aos nossos lares aquilo que aprendemos aqui. Oh, Que Deus. nós possamos, ó Pai querido, levar para o nosso cotidiano, a nossa vida secular, Em nome o de que Jesus. aprendemos aqui. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente viver a Tua palavra, Amém. viver aquilo que é o Teu desejo para Por nós. favor, Senhor. Não porque, ó Pai querido, isso simplesmente o alegrará, mas porque isso nos fará bem. Amém. E é por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor, ó Pai querido, nos traga de volta no culto vespertino. Sim, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai querido, continuar aqui, ó Pai, nesse lugar, nos Em nome admoestando, nos instruindo, nos edificando, para a honra e para a glória do Sim, Senhor, que pagou alto preço e que tem em si todo o valor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E que agora a graça bendita de Jesus, enviado de Deus, que nos enviou a proclamar a mensagem redentora da graça salvadora, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos escolheu nele e nos fez novas criaturas para anunciar as boas novas do Evangelho, e toda manifestação de poder, de instrução, de capacitação do Espírito Santo Consolador, que nos leva a levar esta mensagem redentora, repouse sobre vós, igreja do Senhor aqui reunida nesta manhã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.
Amém. Podem sentar, queridos. Até a noite, às 18h30. Vamos falar sobre o mundo e Deus, a amizade e a inimizade.